Direito Civil. E no bloco sobre o direito civil nesta manhã, o nosso entrevistado é o Dr. Danilo Montemurro. Ele é advogado especializado em direito de família e sucessão. Olá, Dr. Danilo, bom dia. Obrigada mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Revista Justiça. Bom dia, Marina. Bom dia a todos. É uma satisfação renovada falar com vocês. Bom, o nosso tema hoje, no quadro sobre o direito civil, é empresa familiar. O novo Código de Processo Civil, Dr. Danilo, ele trouxe algumas mudanças aí na forma como se observa confisco de bens, faturamento, penhora de contas bancárias, intervenção judicial na empresa e traz novas regras sobre o processo eletrônico. Eu gostaria de começar com o senhor aqui para que a gente fale um pouquinho sobre um novo procedimento especial também que aparece nesse novo CPC, que é a ação de dissolução parcial de sociedade. Para que a gente comece a entrar no assunto, pode ser? Pode ser sim, Marina. O novo Código de Processo Civil ele trouxe uma série de novidades para qualquer tipo de empresa, para qualquer tipo de pessoa jurídica no Brasil. Algumas questões específicas, como por exemplo a questão da dissolução parcial de pessoa jurídica, dissolução parcial de empresa, ela veio, é uma novidade que atinge, que acaba abarcando todo tipo de pessoa jurídica, mas em especial as empresas familiares, neste ponto trouxe uma novidade importante, né, pela própria natureza das empresas, pela própria forma como é constituída e como é conduzida uma empresa familiar. Essa é uma criação doutrinária e jurisprudencial que não tinha até agora regramento processual próprio, né? Como que acontecia antes agora dessas regras do novo CPC, doutor Danilo? Exatamente, Marina. Essa é uma construção da doutrina e da jurisprudência até a vigência do novo Código de Processo Civil, no sentido de preservar a existência daquela entidade empresarial funcionando. Até então, não existia norma específica que tratava disso e a dissolução era sempre total, né? A doutrina e a jurisprudência, numa construção ao longo dos anos, acabou, no sentido de preservar a existência da pessoa jurídica, acabou permitindo que essa dissolução fosse parcial, ou seja, quando havia necessidade da retirada de um dos sócios, se preservava a entidade familiar e se liquidava as cotas sociais desse sócio. Agora já existe norma específica que trata disso, né? Existe a positivação dessa construção doutrinária. A gente ainda não sabe bem como que isso vai ser, como que vai ser o comportamento no geral dessa disposição, primeiro porque ela ainda é um tanto quanto ela não traz uma especificidade muito grande com relação ao procedimento. Ela simplesmente positiva a possibilidade da dissolução parcial. Isso a gente vai ver ao longo dos anos, né? Ao longo certamente muita coisa ainda a doutrina e a jurisprudência precisam construir a partir desse dispositivo, mas a gente espera que isso venha a trazer uma questão frutificativa, principalmente aí na questão das empresas familiares, que há uma discussão, que há uma importância específica com relação à discussão de dissolução de sociedade. Nós temos aí a questão do affectus societatis, muito importante nas empresas familiares e que comumente é abalada por atritos na própria convivência dessa família. Nós temos também a composição dessa sociedade, muitas vezes formada por patrimônio daquela família, constituído por um patriarca e que eventualmente foi integrado nessa sociedade. Nós temos o aspecto da própria fundação dessa sociedade, e esta sociedade essa entidade empresarial é aquela que financia, que sustenta uma família inteira. Então, às vezes, por
uma disputa entre dois irmãos, por exemplo, que não se dão bem, você dissolver toda uma história de uma família por causa disso é complicado. Então, é positivo a vinda desse dispositivo, mas a gente ainda tem que observar ao longo dos anos como que isso vai ser tratado. Uhum. Agora, outro aspecto que parece interessante aqui dessa conversa, doutor Danilo, é o que tem sido denominado de negócio jurídico processual, que aí é definido nos artigos 190 e 191, que é a possibilidade de acordo entre as partes, a flexibilização do processo, é isso? É isso, Marina. Isso é a origem desse instituto, ela veio do direito arbitral, na qual as partes podem, de comum acordo, estabelecer flexibilização nas regras ou estabelecer as próprias regras de procedimento, inclusive regras de agenda e de prazo, e ela foi importada do direito arbitral para o próprio direito processual, que até então era rígido, isso não era possível de acontecer. Eu também entendo que isso traz uma importante novidade com relação especificamente às empresas familiares, porque ela vai possibilitar que os sócios dessa empresa, em qualquer discussão societária, evidentemente que a discussão ela tem que ser no âmbito das questões disponíveis, né? Você não pode flexibilizar, você não pode utilizar esse instituto para questões indisponíveis, mas para aquilo que for disponível, aquilo que puder ser discutido livremente pelas partes e que houver a necessidade de uma discussão judicial, as partes já podem previamente estabelecer como vão ser essas regras, né? Regras processuais, então, de prazos e de procedimentos, e vinculando o juiz com relação a esses procedimentos. Então, para as empresas familiares também, essa novidade, essa flexibilização é importante e vai trazer aí uma significativa mudança nos litígios processuais necessários. A impressão que se tem também, doutor Danilo, é que são aplicações aqui previstas no novo CPC e que valorizam a questão da empresa familiar no sentido mais para a construção desses negócios familiares do que para a empresa de maneira geral. Não sei se é bem isso. É para a empresa geral, né? Esses são dispositivos que se aplicam no geral. A gente tem como objetivo discutir as empresas familiares, especialmente pela importância que elas refletem na nossa sociedade e também pela quantidade de empresas familiares. Hoje o maior número de empresas são empresas familiares. Então a gente sempre discute isso, essa questão voltada a elas, mas ela serve de uma maneira geral. Para as empresas familiares, certamente ela vai trazer um grande benefício. O objetivo é esse mesmo. O objetivo é preservar as instituições para que elas não sejam simplesmente desfeitas do dia para a noite. E veja, Marina, o que se discute sempre numa questão societária, principalmente na saída de um sócio, é uma discussão que se arrasta por anos e um sem número de procedimentos, é sempre a liquidação das cotas. Porque a sociedade em si, a existência da sociedade, da atividade empresarial que ela exerce, isso acaba se mantendo, né? Então, nada mais importante do que você preservar o que tem que ser preservado, que é a atividade empresarial. A discussão da liquidação de cotas e de como isso vai ser feito pode ser levado ao judiciário da forma como for, mas que se preserve, esse foi o afã dessa norma. Se preserve a entidade familiar e a sua atividade, mantendo postos de trabalho, produzindo riquezas para o país, fornecendo recursos financeiros para aquela família.
Bom, aqui nós falamos, doutor Danilo, dos artigos 599 ao 609, do 599 ao 609, que trata da ação de dissolução parcial de sociedade. Também mencionamos os artigos 190 e 191, né? Isso, exato, perfeito. Todos do novo Código de Processo Civil. Isso, e que esses dois últimos que tratam do negócio jurídico processual. É interessante a gente revisitar aqui alguns pontos da entrevista para os ouvintes que nos acompanham, que se preparam aí para algumas provas específicas e que têm interesse mesmo no conteúdo. Exato. O novo Código de Processo Civil trouxe algo que não existia, não era positivado, era aplicado por uma construção doutrinária e jurisprudencial, que é a dissolução parcial de sociedade. Até então existia, nós havíamos a dissolução total de sociedade, agora a possibilidade da dissolução parcial de sociedade, segundo as regras de possibilidade de dissolução de sociedade contidas no Código Civil. E essa dissolução de sociedade, ela veio em socorro à possibilidade de existência de uma pessoa jurídica, de uma atividade empresarial, enquanto se discute a dissolução. A dissolução, lembrando, ela é cabível naqueles casos onde há a necessidade da saída de um sócio, a vontade da saída de um sócio daquelas sociedades constituídas por prazo indeterminado, ou quando por prazo determinado a vontade da saída de um sócio, desde que justificado judicialmente. Quando há a necessidade da saída de um sócio, evidentemente pela morte desse sócio, ou quando há a necessidade da saída de um sócio por descumprimento das suas atividades empresariais e societárias, descumprimento grave das suas atividades societárias. Então, essas três possibilidades, esses três fatores possibilitam a dissolução parcial da sociedade, na qual vai ser discutido aí a possibilidade, enquanto se mantém a atividade empresarial intacta, se discute a saída e a dissolução das cotas sociais desse sócio específico. E a questão do negócio jurídico processual é uma importação de um procedimento já existente no direito arbitral, na qual as partes de comum acordo e previamente podem estabelecer regras procedimentais, prazos, forma e processo, na qual vincula o próprio juiz a esse procedimento. Essa flexibilização das regras de processo civil veio disposto aí no artigo 190 e 191 do novo Código de Processo Civil. Ok, doutor Danilo, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação conosco aqui no Revista Justiça e lhe espero numa próxima oportunidade para que a gente possa falar sobre outros temas ainda relacionados à matéria. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Marina. Um bom dia a todos. Um bom dia. Agora em Brasília, 28 minutos para as 9 da manhã. Este foi o Dr. Danilo Montemurro, advogado, especialista em direito de família e sucessão, e que nesta manhã conversou conosco aqui no Bloco sobre Direito Civil, falando sobre a empresa familiar e trazendo alguns aspectos importantes aqui do novo CPC, ainda sobre o assunto. Nós temos agora um rápido intervalo e em seguida tem mais entrevista aqui no Revista Justiça.